Olá, irmãos, a paz do Senhor. Sexta-feira, 3 de maio de 2024. Uma palavra fresquinha aí para a gente deixar registrado. Como vocês estão? Todos bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha do Senhor, que não saia nenhuma palavra que não seja tua e que esse vídeo possa ficar abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fala, pessoal. Queria deixar uma mensagem aqui para vocês, alguns avisos importantes. Primeiro, esses vídeos que eu gravo para mim, tá? É de utilidade pessoal, então, aviso dado. 2, qual o objetivo desse vídeo? Eu ainda não fechei o título dele, mas a princípio ele vai ser sobre limites, ok? Então, a mensagem que eu quero passar, deixa eu relaxar aqui um pouco, 1, 2, é o seguinte: tem muitas pessoas com muitos problemas, muitos desafios, né? E eu queria passar uma mensagem de ânimo, ok? Então, se você está até aqui, geralmente as pessoas no primeiro minuto já param de assistir o vídeo. O objetivo desse vídeo é uma mensagem de ânimo, de consolo, de estratégia para enfrentar a vida. A vida nos traz desafios na área profissional, na área familiar, na área da saúde, na área espiritual, né? A todo instante nós temos desafios. Então, é uma palavra de ânimo e consolo. 1 Coríntios 14, 3 diz que a palavra serve para edificar, para exortar e para consolar, ok? Edificar é você ensinar, exortar é você avisar, camarada, toma cuidado. E o consolar é aquela mensagem de ânimo. Olha que tremendo, né, meu irmãos? Eu poderia parar aqui, né? A palavra de Deus serve para edificar, para consolar e para exortar. Interessante. Mas vamos lá, André, para de me enrolar. Vocês devem estar pensando, vamos lá, André, para de me enrolar. Vamos lá. Qual é o texto de hoje? Lucas 12, 48. Lucas 12, 48, na parte final, diz assim. Então, brincadeiras à parte, agora nós vamos entrar rapidamente aqui no vídeo. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, vamos repetir? Leiam comigo aí. Deu tempo para abrir a Bíblia? Abre a Bíblia aí, irmãos. Vigia. Lucas 12, 48. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vamos guardar aí, guarda essa mensagem. Agora você vai andar aí 2, 3 páginas no mesmo Evangelho de Lucas. Nós vamos ler Lucas 16, a partir do versículo 19, ok? Estou indo rápido? Não? Então vamos lá. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico viu Lázaro no seio de Abraão. Amém? E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Olha aqui o link com aquele texto anterior, tá? E Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado.
E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Olha aí o limite que é o título desse texto, tá bom? E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha a mesóclise aí, Vitória. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, essa parábola é uma parábola tremenda, chama-se O Rico e o Lázaro. Muitos de vocês já devem ter ouvido e lido essa parábola. Mas tá bom, André, você disse no início do vídeo que ia chamar o título de Limite e que você ia dar uma mensagem de ânimo. Bom, tópico 1, em homenagem ao pastor Cláudio Honor de Andrade. Há muito quem é dado, vamos ver aqui o texto exatamente, e a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. Outros textos falam: muito é cobrado. E ao que muito se confiou, muito mais se lhe pedirá. Bom, essa mensagem aqui é o seguinte: muitas vezes nós passamos por uma situação em que a gente se sente talvez amarrado, preso. Imagina um jogador de futebol que está na reserva e ele poderia ser, ele acha que poderia, você pode estar em alguma área, seja na área profissional ou na área familiar, que muitas pessoas devem passar por isso, né? Poxa, eu poderia estar no lugar tal, poxa, eu tô aqui cozinhando, mas eu gostaria de tirar foto, poxa, eu tô aqui tirando foto, mas eu gostaria de ser um cozinheiro. Gente, a gente tem que ter a fé, faz parte do Evangelho, eu falei que essa seria uma mensagem de ânimo. Nosso Senhor, Criador, sabe de todas as coisas. Se você já entregou a sua vida para Deus, para Jesus Cristo, e você está em algum lugar e você se sente talvez aquém da sua capacidade, né? Em economia tem um termo aí, eu tenho que tomar cuidado para não ficar usando termos de economia, um hiato, né? O que é um hiato? É aquilo que você é comparado com aquilo que você poderia ser. Então, se você tem um hiato espiritual, um hiato familiar, um hiato físico, esse gap que você acha que você tem, que bom, né? Que bom que você tem esse ato, você poderia. Só que o nosso Senhor é que sabe de todas as coisas. Então é uma mensagem de descanso, descansa. Porque há muito quem é dado, muito será cobrado. Essa mensagem me veio à minha mente, eu falei assim, caramba, é uma pegadinha, né? Usando o termo. Porque há muito quem é dado, muito será cobrado. Então, às vezes, irmão, você está numa situação hoje mais assim, na reserva, mas a quem é muito dado, muito será cobrado. Tá bom? Então, o que eu quero dizer? Para você descansar, espera a sua vez, para quando você puder, e esse dia chegará, você dê valor, se comporte e honre a oportunidade que te foi dada. Então, segura a onda aí, você que está no banco de reserva, ok? E não desperdice a oportunidade quando você virar titular. Entendeu? Amém? Glórias a Deus. A outra coisa que eu quero dizer é um tópico 2. Descansar no deserto. Descansa no deserto. O deserto, a vida com Deus, a vida aqui nessa terra é uma maratona, corrida de longo prazo. Então o camarada casou, tá ali primeiro ano, né? Conta para pagar, casamento e tal. Calma, descansa, é maratona. Maratonista é aquele camarada que aguenta correr sofrendo. O sofrimento para ele tá lá.
ele tá tranquilão, até gosta. A gente tem que ter essa postura de maratonista quando o assunto é caminhada aqui na Terra com Deus, porque a corrida é longa, ok? Então, tópico 1, descansar, muito quem é dado, muito será cobrado. 2, a maratona, corrida de longo prazo. Tópico 3, tem uma coisa na economia também chamada 80-20. 80-20. O que é 80-20, André? Acho que é Pareto, né? Que 20% se você tem uma amostra, vamos lá, você trabalha 10 horas por dia. Em 2 horas dessas 10 horas por dia, ou seja, em 20%, você consegue fazer 80% das coisas mais importantes. Então, se você está passando por... Todo mundo está passando por uma situação difícil aí, né? Todo mundo. Mas deve ter coisa boa. Deve ter coisa boa. Deve ter coisa boa para você aprender, para você agradecer, para você desfrutar. Então, vamos aplicar esse 80-20 na nossa vida. Vamos olhar no 20% que tem de bom. Vamos aproveitar. Às vezes você está tomando uma bronca, 80% não procede, mas 20% procede. Às vezes você está ouvindo uma palavra, 80%, mas 20% pega. Então é uma orientação aí, costuma ajudar, tá bom? E indo aqui, ainda falando do deserto, o deserto ele é muito importante, embora desconfortável, tá? Todo mundo fala, não, o deserto é no deserto que Deus fala com a gente. É verdade, né? É no deserto que Deus fala com a gente. Ele é desconfortável, mas eu queria trazer uma outra palavra aqui. Muitas vezes esse deserto é imaginário. Muitas vezes a gente cria uma situação na nossa mente e acha que a gente está, nossa, a minha situação está um absurdo e tal, mas não é, é imaginário. De repente no outro dia você já vê e fala, pô, não é que está tudo bem? Então que o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos libertar, né? Estou com essa palavra muito na minha mente, libertação, possa tirar as escamas dos nossos olhos, para a gente poder ver e contemplar e verificar que talvez esse deserto que a gente está, às vezes, está enfrentando, na verdade ele é imaginário. E se ele não for imaginário, a palavra de Deus diz que quem tem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda dirá uma montanha e ela sairá, ok? Não vou me alongar muito não, mas tem um pouco a ver com isso. Transforma o nosso deserto e ele desaparece. Aí vira imaginário, tá bom? Indo para o final, André, você falou que o título era limite, até agora você não falou de limite. Então vamos lá. Agora eu vou chegar no desfecho aí, hein? Beleza? Até aqui eu enrolei vocês. Limite, eu queria falar de 4 tipos de limite. Não vou... Todo mundo... Limite, né? A gente sabe, o limite, linha vermelha, não passa essa... Se você passar a headline, já era. Parece que tem um imperador lá de Roma que falou, se atravessar o Rubicão, a guerra está declarada. Em cálculo tem muito limite, né? Limite é um ponto que você leva uma variável, né? A variável indo até aquele limite, você leva, isso significa assim, eu vou levar ela até lá. Okay? O limite é importante em todas as áreas da vida. Eu estava na praia com as minhas filhas, eu falei, ó, vou ensinar para vocês uma palavra nova, limite. Também fiquei com isso na cabeça. Então vamos lá, limite. Eu quero falar do limite do pecado, do limite da prova, o limite da nossa postura e o limite das bênçãos de Deus, para terminar o vídeo. Então vamos lá, limite do pecado. Não tem como falar da vida com Deus sem falar de pecado. Eu sei que hoje em dia pecado, para alguns até, o cara ainda fala de pecado, Deus é amor, Deus é graça. Mas tome cuidado. Quando a gente fala de pecado, a gente pode aplicar a teoria do limite. Para Eva, o limite foi não comer a maçã. Ela chegou perto, ela ouviu o somebody love de Satanás e ela comeu a maçã. Então falo isso e falo isso para mim também. Estratégia. A vida com Deus é a inteligência. Se afastar do limite do pecado. Se você percebeu, opa, o Espírito Santo revela, aquilo ali é limite de roubada, de treta, vai dar treta. Se afasta. Então, ok, não vou me alongar, limite do pecado, a gente deve se afastar. Limite da prova, e aí pegando um pouco, né, no gancho que a gente estava falando aqui, né, limite da prova. Está achando que você está na prova? A palavra de Deus diz que o nosso Deus não dá uma prova maior do que a nossa capacidade de enfrentar. Então, a gente pode até estar até perto do limite da prova,
da nossa capacidade de enfrentar, mas não passa do limite, beleza? E a palavra de Deus ainda diz que Deus não dá uma prova muito demorada para que o justo não se torne ímpio. Está lá em Salmo, acho que 124:5, desculpa aí, mas eu não cheguei ainda no nível mas está lá. Deus não dá a prova tão grande por muito tempo para que o justo não se torne ímpio. Beleza? Então eu falei do limite do pecado que a gente deve se afastar, o limite da prova para você não desistir. Tem que ter isso na mente, estuda a matéria. Não, eu estou passando por isso aqui, mas vai passar. E Deus falou que não dá maior do que o limite. 3. O limite da postura. O que é o limite da postura, André? Todos nós podemos dar o nosso melhor. Não é isso? Todo mundo sabe. Aquele camarada que ele é o marido, mas ele pode ser o marido melhor. Ele é um funcionário, ele pode ser um funcionário melhor, né? E como é bom ter um funcionário abençoado, né? 20% dos funcionários sustentam os 100% da empresa, paga o salário dos 80% da empresa. Impressionante. Então o que eu quero dizer? Limite da postura. Com Deus é a mesma coisa. E eu falo isso para mim, que a gente possa sempre estar perto do nosso limite. Deus, eu tô indo aqui no meu limite. E Deus olha e fala assim, pô, beleza, agora eu vou te dar uma capacidade maior. E aí você sobe de nível, amém? E para terminar, o limite da bênção. Interessante o limite da bênção. Eu termino meu vídeo falando sobre o limite da bênção. Você sabia que a bênção tem limite? André, você ficou maluco. Nosso Deus, ele é todo poderoso. O limite da bênção de Deus é ilimitável. É verdade. Mas para cada um de nós, a Bíblia fala que nós temos um limite. Na verdade, 2. Tem um limite inferior e tem um limite superior. O limite inferior é o seguinte, a palavra de Deus diz que Deus não nos dá menos, porque senão a gente iria se perder, né? O que é a porção acostumada que o salmista, o Salomão escreveu? Que não nos falte a ponto de fazer com que a gente peque, que a pessoa que não tem o que comer, alguns, né, podem pecar. Ele está na situação de uma prova tão difícil que ele, né, Deus não dá essa prova, a gente viu isso anteriormente. Mas Deus também, ele já pensou se Deus atendesse a oração de todo mundo? Todo mundo com lancha em Angra, todo mundo com 50 milhões e... não. Então, estou falando aqui exemplo de dinheiro, porque para alguns o dinheiro é mais importante. Então, todos nós temos uma porção acostumada, um limite, seja inferior, que não pode faltar daquilo ali, senão fica ruim para a gente, mas também não passa daquilo, porque se passar a gente vai se perder. Então, André, cheguei agora no vídeo, você está falando sobre o quê? Eu quis trazer uma mensagem de ânimo, ok? Em primeiro lugar, para você descansar, seja porque você está achando que poderia ser algo mais do que você é, saiba, há muito quem é dado, muito será cobrado, todos nós temos oportunidades e um dia nós iremos ter e que a gente possa usar. 2, descansar no deserto. Está passando pela prova? Descansa, usa a sua fé, usa a sua oração, que essa prova vai desaparecer. E 3, que é o tema central do vídeo, limite. Nos afastemos do limite do pecado. Limite da prova, para alguns, a prova chega no limite, né? Temos aqui o caso de Abraão, o limite dele foi ter que quase sacrificar o filho. Jó, Deus levou ele no limite. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, foi no limite. Então existe o limite da prova, mas a notícia boa é que não tem uma prova maior do que a nossa capacidade de enfrentar, ok? O limite da postura e o limite da bênção, para a gente ter essa noção, tudo para contextualizar, mas a mensagem é de paz, de ânimo e de amor. Amém? Oremos, Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Eu gosto sempre de orar para o Senhor abençoar a obra das nossas mãos. Abençoe, Pai, o nosso pão, a nossa água, a nossa família. Obrigado pela saúde, obrigado pelo nosso sistema imunológico, obrigado pela nossa fé. Abençoe, Pai. Deve ter cerca de milhões e milhões de pessoas orando nesse momento. Temos lá as chuvas no Rio Grande do Sul, tragédias, pessoas passando situações terríveis, pessoas nos leitos dos hospitais, pessoas presas injustamente. O que fazer com isso, Pai? Confiar em Ti. Tu tens o melhor para nós. Tu és um justo Deus, um justo juiz, e o final de tudo será de muita paz, alegria e amor. Muito obrigado, abençoe os que estão precisando, liberte
os cativos, salve os perdidos, cure os enfermos e que o seu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ósculo Santo.